Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Vamos ler dos versículos 4 a 6. Hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre a família cristã, dentro daquilo que o Senhor tem para nós. A gente percebe, irmãos, que nesses dias atuais que vivemos, a família cristã tem se desmantelado. A família não tem de fato vivido uma vida que expressa a pessoa de Cristo em seus lares, educação de filhos, na administração também, porque como às vezes maus administradores, nós então podemos ferir o testemunho do Senhor, entrando em muitas dívidas, e as dívidas, elas surgem na nossa vida, muitas vezes por uma falta de boa administração. E a Bíblia, ela tem todos os recursos essenciais e necessários para termos uma vida cristã familiar adequada, entre o marido e a mulher, educação de filhos e a expansão do reino de Deus. Hoje, uma das coisas que tem feito com que a família tenha perdido o foco da centralidade de Cristo é que as reuniões familiares em casa, marido, mulher e filhos, têm sido esquecidas. Há uma movimentação, há uma agitação para o trabalho, tantas coisas que tem acometido a família, então a família não consegue descansar, no sentido de ter uma alma quieta, tranquila. Isaías 30:15 vai dizer o seguinte, que é na tranquilidade, é na serenidade do nosso espírito que está a nossa salvação. Mas vós não quisestes. A agitação é muito maior. Irmãos, nós temos uma pressa em querer resolver as coisas, muitas vezes no nosso lar, e qualquer tipo de dificuldade às vezes leva um tempo para ser resolvida, porque o nosso Deus e Pai, Ele começa um trabalho em nós, então Ele vai gradativamente, Ele não tem pressa. Vocês se lembram de Isaías 64, versículo 4, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, quando esse sentido de esperar aqui, não, nós vamos agora orar e esperar que Deus vai fazer. Não é esse sentido. É que Ele quer que nós tenhamos, primeira coisa, um coração tranquilo, quieto e sossegado. Na expressão do Salmo 131, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Quem consegue sossegar e calar uma criança desmamada? É muito difícil, irmãos, porque ela quer berrar, ela está com fome, ela grita, ela chora, ela quer a sua necessidade satisfeita, mas Davi diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. É assim que está lá no hebraico, entende? Então, primeiro aspecto, precisamos isso para desenvolver um relacionamento com Deus e Pai. Nós precisamos de tempo, isso não cai no nosso colo. E tem muitas pessoas que aconselham, eu já li muitos livros, já ouvi muitos terapeutas de casais dizer o seguinte, esse livro aqui é muito bom, 10 passos para como viver uma vida familiar cristã adequada. Não compre esse livro, porque, irmãos, Deus não tem métodos para o seu povo. Deus, Ele não vai ungir métodos, Ele vai ungir homens, não com os métodos. Então, muito cuidado. Isso às vezes nós queremos sanar um problema no nosso lar rapidamente, porque aquilo lá está nos atrapalhando, e Deus, Ele vai dia a dia, vai moldando, vai nos lapidando, vai movendo muitas coisas no nosso meio, irmãos. Mas vamos então ler aqui inicialmente
é Mateus 19, versículo 4 e 6. Eu vou ler o 3 também. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido? Irmãos, aqui está um detalhe muito importante. Presta atenção que Jesus, ele está oferecendo uma resposta pelas Escrituras. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Irmãos, que coisa linda isso. Nós vamos, no decorrer do estudo, verificar mais em detalhes sobre isso. E serão os dois uma só carne. Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pai, no nome de Jesus, traga a revelação aos nossos corações sobre esse assunto, Pai, que é tão profícuo, esse assunto, Pai, que é tão maravilhoso aos teus olhos, esse assunto que foi idealizado em Ti. Família, Pai, surgiu da Tua mente, do Teu coração, não partiu de nós, e nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, buscando, Pai, as Tuas orientações, como viver uma vida adequada em todas as áreas, naquilo que concerne ao nosso lar. Então, Pai, fala conosco, abre os nossos ouvidos, nos dê sabedoria para expor a Tua palavra, para receber a Tua palavra, que Teu Espírito a discirna para nós. Entregamos nas Tuas mãos este ambiente, esse tempo, cuida de cada detalhe. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Aquela revista Christian Today, uma revista americana, ela publicou recentemente sobre uma história de uma família e que o homem depois disse. Ele estava muito preocupado porque a empresa trouxe uma mudança e também colocou como um dos grandes líderes da empresa aquele CEO. E então ele foi chamado para ir lá na sede da empresa. E ele pegou o avião, enviaram as passagens, ele pegou o avião, mas quando entrou no avião ele ficou muito preocupado. Será que vão me despedir? Ele não conseguia, naquela noite ele não conseguiu nem dormir, pensando na perda do seu trabalho. Então ele foi para a sede, pegou o voo e entrou naquele avião e só pensando quais seriam as respostas, o que ele seria perguntado. Então quando tem mudança, obviamente, vocês sabem que isso mexe com a gente. E ele foi lá para aquela entrevista com o CEO, né? Ele era um homem bastante eminente ali no seu trabalho, uma extensão daquela empresa, mas quando estava quase chegando lá na sede, o avião teve uns problemas e todos ali estavam certos que o avião ia cair. Então ele disse o seguinte, naquele momento, isso ele testemunhou: eu não pensei no meu trabalho, eu não pensei se eu ia ser despedido ou não, a única coisa que eu pensei foi na minha família. Claro que o avião depois não caiu, teve problema, mas ele conseguiu pousar. Então ele começou a valorizar e perceber quão distraído ele estava da sua família. Queridos, o nosso mundo que estamos vivendo, ele tem feito com que nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos nas circunstâncias, nas coisas. Nós vivemos, tem muitas pessoas que vivem neste mundo, estou falando só cristãos. Nós vivemos neste mundo muitas vezes com medo de perdermos um emprego, vivemos com medo de um filho ir para as drogas, de a filha se prostituir.
Então é uma série de coisas que acomete a mente de um cristão e o deixa ele ansioso com relação a tudo isso. Mas, irmãos, isso acontece porque muitas vezes nós nos distraímos de Cristo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi dado a Ele todo poder e autoridade nos céus e na terra. Irmãos, nós temos que ler Mateus capítulo 6 de joelhos, porque uma das coisas que o Senhor da glória tem dito para nós é isso aqui: não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. São essas coisas básicas da vida que tem pessoas que se preocupam. Se eu perder meu trabalho, eu posso passar fome. Queridos, onde é que nós temos colocado a nossa fé? A fé tem que ser colocada na palavra, e a palavra que vai gerar fé em nós, para crermos que aquele que disse que Ele iria suprir cada uma das nossas necessidades, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse. Ou você tem dúvida? Quando nós temos dúvida a respeito disso, nós seremos acometidos de uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade, ela nos corrói. A ansiedade, ela advém por falta de confiança naquilo que Deus disse na sua palavra. Nós desconfiamos, mas será? O apóstolo Paulo, ele vai acrescentar algo mais interessante, vamos dizer, maravilhoso ainda. Paulo estava em necessidade muito grande, preso naquela cadeia em Filipos. Aquelas cadeias antigamente eram horríveis, irmãos, fétida, não tinha latrina, era um lugar horroroso para comer, para ver as pessoas ali morrendo, e se morriam, demorava 3, 4 dias para tirar aquele corpo de lá. Então vocês imaginam que situação que o apóstolo Paulo estava vivenciando ali naquela cadeia, e ele escreveu assim, Filipenses 4, verso 19: e o meu Deus, escute bem isso, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então nós não estamos presos em cadeias, nós estamos livres. Se estivéssemos presos, estaríamos presos, mas estaríamos livres em Cristo Jesus. E mesmo ali na cadeia, porque Satanás, irmãos, ele trabalha insistentemente, 24 horas por dia, tentando, de alguma maneira, nos afastar de um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Ele fará de tudo, irmãos, mas de tudo e mais um pouco, para tentar tirar você da centralidade de Cristo. Não que ele vai... um filho de Deus nunca mais deixa de ser filho. Deus não vai desfiliar os seus filhos, jamais. Mas Satanás pode impedir na nossa vida um desenvolvimento de maturidade espiritual, santificação no Senhor. Ele pode atrasar um pouco esse tempo, colocando tantos obstáculos. Mas lembre-se de uma coisa: qualquer tipo de obstáculo que ele vai colocar diante de nós, Deus vai transformar isto em bênção para nós. Não está escrito lá em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que amam a Deus. Então temos que fazer uma pergunta para o nosso coração e tentar respondê-la aos pés do Senhor. Será que de fato você ama a Deus? Você ama a Deus? Se amamos, irmãos, nós não vamos ficar com medo de nada nem de ninguém, porque se nós amamos a Ele, é porque nós estamos envolvidos com Ele numa relação de amor, porque quem ama quer estar junto, quem ama quer estar perto, quem ama quer conversar, quem ama quer desfrutar. E a palavra fala que em Cristo há riquezas insondáveis. Isso é maravilhoso demais. Então, se alguém está em Cristo e permanece em Cristo, como ele disse em João 15, permanecer em mim e eu vou permanecer em vocês, não vai ter medo de absolutamente nada. Mas amanhã vai ter uma crise muito grande, amanhã. Deus disse através da pessoa de Cristo, saiu dos lábios dele: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Mateus 6.
Se houver amanhã, e nós não sabemos se vai acontecer amanhã ou não, mas se houver amanhã aqui neste mundo, ele disse assim: Deus, o Pai, Ele vai trazer os seus cuidados. Então nunca duvide dos cuidados de Deus sobre a sua vida, porque você é filho e você é amado do Pai. Assim como você fará de tudo para o seu filho e sua filha não padecer necessidade, você acha que o Todo-Poderoso vai deixar eu e você padecer necessidade? Mas não tem pão para comer hoje. Pode faltar pão, mas não vai faltar Ele. Lembra daquela linda ilustração do Antigo Testamento? 40 anos no deserto, as roupas não se envelheceram, as sandálias não se desgastaram. 40 anos. Hoje você compra um tênis, um sapato, você usa ele todos os dias, dá 3, 4, 5, 6 meses. Mas 40 anos com uma sandália que não se desgastava. Olha o milagre ali, irmãos. O milagre do Senhor estão nas coisas simples na nossa vida, no nosso lar. Todo dia aqui eu sei que você almoça. Por que será, hein? Porque esse bondoso Pai te dá para você o arroz com feijão, dá outras coisas mais, saladas, dá uma carninha para você se alimentar, te dá boa saúde para você e te inclina o teu coração para Ele. Nós temos tido um coração agradecido diante do Senhor, um coração contente, porque contentamento, irmãos, é um estado de graça no coração. Contentamento é algo que se aprende. Paulo disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Então, se faltar pão material um dia na vida de um filho de Deus, você pode ter certeza, você não terá fome, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele não comeu pão nenhum, mas faltou pão para ele? Não, porque ele se alimentava do Pai, um alimento genuíno. Deixa eu citar um texto para vocês aqui, com relação a essas necessidades do lar. Abram, por favor, lá no Salmo 37. Vamos ler aqui o versículo 19. Irmãos, como nós somos incrédulos. Vamos colocar os nossos olhos e coração e força, entusiasmo e ânimo e vontade naquilo que Deus diz pela sua palavra. E ele disse assim, Salmo 37, verso 19. Olha que versículo lindo, irmãos. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome, aqui fome de pão, nos dias da fome se fartarão. Meu irmão, você tem dúvida disso, querido? Não vai faltar nada. Olha o versículo 25 desse mesmo capítulo. Davi diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, nós não somos mendigos, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Abra, por favor, aí no Salmo 33, verso 19. Olha o que a Bíblia diz, o 18 e o 19. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse versículo, esses dois versículos são preciosos. Fala da preservação de Deus para com as nossas vidas. Hoje Ele é o nosso Pai, é Deus, mas é Pai. É Pai, mas é Deus. Verso 18 de Salmo 33. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Isso é uma promessa do Senhor na sua palavra, e deve ser tomada posse por cada um de nós. Irmãos, vamos verificar outras coisas aqui que são muito interessantes. Pela manhã, irmãos, é tão gostoso louvar o Senhor, ter um coração grato diante do Senhor, primeiro pela noite de descanso, pelas misericórdias renovadas, e porque você respira bem fundo, você não sente cheiro de flor, então você pode louvar o Senhor porque você está vivo, né?
Então aí, irmãos, louva ao Senhor, porque Ele lhe deu a você inteligência, lhe deu a você sabedoria e colocou dentro de você a essência da sabedoria, a essência da vida, a própria vida é o Senhor. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Nele, diz Colossenses capítulo 2, 3 e 4, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, um detalhe aqui muito importante: cuidado com portas abertas. Eu estou orando e de repente o Senhor me abriu a porta para mim. Cuidado com isso. Às vezes, muitos irmãos concordam com isso, muitos eruditos bíblicos e muitos irmãos aqui no Brasil, inclusive irmãos já vieram aqui, já pregaram isso também. O irmão Romeu esteve aqui, pregou isso. Cuidado com portas. Às vezes as portas que Deus abre, não é para mim, orei e Deus abriu, é testes. Primeiro, tenha sabedoria, pergunte ao Senhor: Senhor, esta porta, o Senhor está envolvido, é para mim? Se não for, não cai não. Eu já vi, irmãos, muitos irmãos que amavam o Senhor, viviam uma vida devotada a Cristo, por causa de um trabalho melhor, mudaram-se de cidade onde não encontraram a palavra de Deus. Tinha muitas igrejas evangélicas, mas faltava a centralidade de Cristo e a cruz. Esses irmãos começaram a retroceder, se envolveram no esquema da religião, destruiu a família. Alguém falou para ele que Deus tinha dado uma visão, que ele tinha que ser missionário, tinha que deixar esposa e filhos, e foi. Nunca Deus fará isso, irmãos. Quando Deus chama um missionário, se ele é casado e tem filhos, Deus vai chamar a esposa e vai chamar o filho também, para irem juntos para determinado lugar. Essa história do marido deixar a esposa e filhos para ir, não, irmãos. Lá esse irmão conheceu uma outra moça, você já sabe, houve uma coisa chamada divórcio. Será que Deus estava envolvido neste assunto de chamado missionário? O nosso maior campo missionário é dentro dos nossos lares. Viver uma vida de santidade ao Senhor dentro da minha casa, amando o Senhor, lendo as Escrituras Sagradas. A minha esposa, ela não era muito afinada em ler a Bíblia, assim, em muitas leituras, mas ela me via eu ler. Todas as manhãs fico em casa fazendo pelo menos 4 horas de leitura da Palavra de Deus, não para saber mais do que os outros, por uma necessidade minha. Isso é quase que inegociável, a não sei que tem alguns assuntos urgentes para serem tratados. E ela me vendo começou a ler as Escrituras também. E hoje ela passa 3, 4 horas lendo a Palavra de Deus, lendo livros, está lendo quase todos os meus livros, entende? Isso é maravilhoso. Então, o homem como cabeça deve ser o exemplo, o cabeça do lar, não um cabeçudo. Hoje tem muitos homens que são cabeçudos. As mulheres, e quando o homem não toma a iniciativa de assumir o lugar que Deus concedeu a ele, a mulher vai assumir, irmãos. Porque o mundo está dizendo que as mulheres têm poder, há um empoderamento, e tem que ser assim, tem que ser assim. O que acontece? Os homens estão se tornando verdadeiros bananas, uns verdadeiros abacaxis, uns verdadeiros, desculpa aqui a expressão, galinhas, entende? Então, a não ser que o homem designa, assim, situações para a esposa. Em casa, não é assim, é o meu dinheiro, não, é o nosso dinheiro. Lá em casa são as nossas coisas, tudo transparente, entende, irmãos? Então, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Então aí funciona, porque são 2, 1 mais 1 que é igual a 1, entende? Então nós estamos crescendo no triângulo da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, pensa num triângulo, quanto mais nós estamos aproximando de Cristo, mais Cristo vai nos unindo. Quando alcançamos a maturidade, nós estamos um casal perfeitos, maduro no Senhor. Não uma perfeição humana. Aqui nesse mundo nunca seremos perfeitos, porque lá em Hebreus 12 fala da Nova Jerusalém, quando todos serão reunidos diante dele, fala dos espíritos dos santos aperfeiçoados. Isso é maravilhoso demais, entende? Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa: Deus o Pai
Ele que idealizou a família, não foi assunto nosso, foi assunto dele. Então, homens, precisamos, irmãos, desenvolver um pastoreamento com as nossas esposas, com os nossos filhos. Abram comigo num texto em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Irmãos, isso aqui não é apenas para o lar, isso aqui é para qualquer tipo de ministério. Ministério não é só pregação da palavra. Ministério, a palavra ministério, ela tem uma ideia de koinonia, de serviço. Serviço na vida da igreja do corpo de Cristo. Tem um irmão que está preparando um estudo aí, bem mais acurado sobre a questão de serviço, logo ele vai estar ministrando aqui, talvez num domingo de manhã. É um estudo muito interessante. Olha só o versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, presta atenção aqui. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, agora escute aí, e é pior do que o descrente. Está vendo aqui, irmãos? Quais são os cuidados? Cuidado dos seus, e depois especialmente dos da própria casa, porque Timóteo aqui, ele era um pastor, entende, irmãos? Agora, o que adianta subir aqui no púlpito, pastorear o coração de vocês, se eu não sou um pastor em casa? Você acha que eu teria autoridade alguma para estar aqui? De forma nenhuma, irmãos. Se eu fosse um péssimo administrador, minha casa era virada de cabeça para baixo, muitas dívidas, aquela coisa toda, e aí igual aquele irmão foi consultar o outro irmão dizendo o seguinte: olha, eu frequento a comunidade, eu estou assim, sabe, tão cansado, porque às vezes quando nós queremos servir a homens, na força do homem, vai ter cansaço, uma exaustão, parece que ninguém lembra de mim. Esse irmão deu uma dica para ele: se você quer ser lembrado, você quer que as pessoas vão atrás de você, é isso, irmão? Não seria mal não, né? Então para de pagar a luz, para de pagar a água, para de pagar seu cartão de crédito, todo mundo vai correr atrás de você, pode ficar tranquilo. Ele entendeu, puxa vida, é muito bom você viver em paz. Irmãos, eu fiz uma pesquisa essa semana, eu descobri algo muito interessante sobre a questão do casamento. Quase a metade dos casamentos realizados no Brasil terminam em divórcio. E a grande maioria é dos evangélicos. Irmãos, conheço muitos evangélicos que estão vivendo juntos sem se casar. Que coisa triste. Quando fala-se em um casamento, está raridade hoje você ver um casamento que é no civil e a cerimônia religiosa, entende? Para receber ali a bênção do Senhor, porque casamento é festa. Está me compreendendo, irmãos? E essa festa tem que ser trazida para dentro dos nossos lares. O que está faltando em muitos lares? Porque acabaram-se a festa. Será que não acabou o vinho? O vinho fala de Cristo. O vinho fala do símbolo da alegria. Lá em João capítulo 2, leiam depois, quando naquele casamento acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. Então Maria diz para Jesus: acabou o vinho. E saiu. Mulher, que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Porque Maria queria que fosse feito a vez dela naquela hora, mas é na vontade dele, minha hora não chegou ainda. Não que ele foi, quando ele disse assim, foi sem educação, mulher, que tenho contigo? Muito pelo contrário, era um termo de resposta com bastante respeito à mãe. Mulher, que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. E elas não têm vinho. A nossa oração tem que ser assim: acabou, Senhor, acabou a alegria. Senhor, meu filho está mal. Recentemente eu falei para vocês aqui do irmão Souza, lá de Piauí, que é a Flávia, fazendo doutorado em, acho que em História,
foi cometido de um câncer, parou tudo e sofrendo, o irmão Souza sofrendo, chorando. Nós conversamos algumas vezes, ele sofrendo, até que ele falou para mim: olha, pastor Cláudio, quando eu entreguei a minha filha para o Senhor, eu tive paz, e Deus começou a tratar na vida dela e curá-la. Ela está com câncer, mas tem muita alegria, e Deus vai curá-la, se Ele quiser. E ela tem consciência disso, uma filha de Deus. Ela fala assim: se Deus me curar, glória a Deus, mas se não me curar, glória a Deus também. Tem aqui uma irmã que nós fomos visitar o tio dela que faleceu, tinha uma semana de vida que o médico deu. Ele falou uma coisa para mim que eu fiquei assim bastante alegre. E nós brincamos com a morte, né? Ele falou para mim: olha, o médico disse que eu vou ter vida até domingo, mas o médico errou, ele morreu na terça. Cara, esse irmão, desculpa aqui o termo cara, e este irmão, ele estava tão sereno na cama ali, ele só ficou triste dizendo o seguinte: eu queria ver minha filha casar. E aí ele falou o seguinte: olha, eu sei que eu vou morrer de câncer, o médico disse, mas também sei que se Deus quiser me curar, Ele cura. Se Ele não quiser me curar, Deus não pode ser diminuído por conta disso. E no dia do velório dele, foi tremendo. A irmã, ela disse assim: meu marido disse que se ele morresse, ele estava ali no caixão, que ele trouxe uma comoção muito grande. Eu também não me contive, as lágrimas desceram, porque quando é um impacto de verdade e realidade, a gente somos impactados com isso. Ele está aqui, mas ele disse que este câncer no qual ele está aqui de óbito, Deus não pode ser diminuído por causa da morte do meu esposo de câncer. Aí está certo. Que coisa linda, irmãos, que coisa mais preciosa. Mas infelizmente, no Brasil, quase a metade dos casamentos, quase a metade, estão terminando em divórcio. Agora, em todas as situações, irmãos, todas as situações de discórdia conjugal, sempre tem algo como o álcool, porque o homem, às vezes ele, por frequentar uma comunidade evangélica anos, pode não ser nascido de novo. Então o que ele faz? Ele vai buscar ajuda, refúgio no álcool, porque aquilo consome a mente dele. Ele fica totalmente atordoado, parece uma situação, e aí tem a opressão maligna, percebe? Terrível. E aí as pessoas, quando precisam de ajuda, porque, irmãos, a questão da ajuda nessas horas é fundamental. Quando um casamento está um pouco desnorteado, fadado, quase que indo já para o divórcio, se houver filho de Deus perto, Deus vai tocar naquela pessoa e vai fazer uma visita e vai restaurar, porque aquele irmão, aquela irmã é representante do Senhor e vai restaurar aquele casamento, vai restaurar. Igual eu ouvi ontem, um irmão ligou para mim de Brasília, a irmã lá conhece, e falou o seguinte: olha, eu estou muito triste porque o meu pastor disse que está desistindo de mim, porque não pode mais contar comigo. Mas enquanto esse irmão ajudava, fazia as coisas, ele era um homem muito útil. Agora que ele está com os problemas, etc., agora eu estou quase desistindo de... Para aí, não é por aí, irmãos. No lar é a mesma coisa, nós desistimos um do outro facilmente. Vida 2 tem tudo para dar errado, porque quando nós casamos, nós trazemos para o nosso lar uma mala, e essa mala, se tiver rodinha, tudo bem, mas muitas vezes é mala sem alça. Isaías 45 vai dizer exatamente isso. Agora, quando o casal começa a vida das dois no primeiro dia, aí no outro dia já vai abrir a mala. O que tem dentro dessa mala, irmão? Primeiro, tem conceitos religiosos. Primeiro, tem manias esquisitas, estranhas.
Puxa, eu não sabia que você era assim não, hein? Puxa vida, se eu soubesse. Por isso que no namoro há muito fingimento. Nós fingimos bastante. Eu te amo, eu vou tratar você como uma princesa o resto da minha vida. Quantas pessoas vieram falar comigo: eu pensei que tinha casado com um príncipe, mas eu descobri que eu casei com o cavalo do príncipe. Entende, irmãos? Eu pensei que eu tinha casado com uma pombinha, mas eu acabei casando com uma gralha em casa. Bicha que fala o dia inteiro, Deus me livre. Chega em casa cansado em uma falação. Mulher tem necessidade de falar. Tanto é que John Gray, um livro lindo, você vai achar só em sebo, de John Gray, um ex-monge. Esse livro ficou mais de 7 semanas no jornal The New York Times como um dos mais vendidos dos Estados Unidos. Temos ele em português. Eu tenho esse livro, muito interessante. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Veja a distância dos planetas, do homem e da mulher. Então, queridos, mas foi Deus que ajuntou o casal. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Muitos casamentos não foram ajuntamentos do Senhor. Eu quis, etc. A paixão depois virou em coisas terríveis. Mas, irmãos, e o mais surpreendente e preocupante que acontece muitas vezes entre os casais é o fato que a crise também se apresenta, na maioria das vezes, em comunidades cristãs. Povo que foi regenerado, mas que não amadureceu. Então a tendência muito grande é de viver sempre em crise. Pode perceber, um casal cristão que não vive uma vida de busca ao Senhor e um relacionamento ativo e efetivo com a vida da igreja, porque o nosso quartel-general é a igreja. É aqui que nós vamos aprender as grandes lições da vida. O Espírito vai nos ensinar. Leia depois Efésios capítulo 3, a partir do verso 17 até o 20. Muito interessante, irmãos. Ali você vai descobrir que é quando nós estamos juntos, é que o Espírito faz os seus depósitos. Quando nós estamos separados é um perigo muito grande, porque o mundo tem as suas cores. Tem amizades aqui, nossa, Satanás, ele sabe do que você gosta. Ele sabe dos teus anseios. Ele sabe o que você almeja. Então ele começa a trazer coisas, amizades, aí você começa a esfriar com relação ao Senhor, aí o mundo toma conta da sua vida, aí você não entende lá na frente porque os meus filhos se dispersaram, porque isso, porque aquilo, porque nós muitas vezes não gostamos de conhecer o Senhor. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Abrem Oséias capítulo 4, versículo 6. Texto muito conhecido nosso, mas vale a pena nós lermos juntos aqui, irmãos. Aqui ele vai tratar de uma forma tão linda, e também talvez alguns domingos futuros, nós vamos tratar sobre a vida de Oséias e Gomer. É uma história linda, os 3 primeiros capítulos aqui do profeta Oséias, para vocês verem, irmãos, como Deus ama a igreja, o corpo de Cristo. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído. Esse sendo aqui é um gerúndio, é um presente contínuo, está sendo dia a dia destruído. Ele vai mostrar a causa para nós aqui. O meu povo, Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é acúmulo de conhecimentos bíblicos, falta o conhecimento, que lá em Colossenses 1, verso 5 e 6, vai falar do pleno conhecimento que é de Cristo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta. O que falta? Qual é a falta hoje nos relacionamentos? O conhecimento. Conhecimento do Santo, de Cristo. Porque tu, sacerdote, quem que é o sacerdote? É todo homem, cabeça do seu lar. É toda mulher que vive como auxiliadora, também uma sacerdotisa em casa. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei. Irmãos, não existe castigo maior que Deus possa dar para uma pessoa do que deixar ela fazer o que ela quer. Com relação aos ímpios, Deus disse assim: Deus entregou os ímpios às suas paixões infames. Existe castigo pior do que esse? Para que você possa fazer o que você quiser, à vontade da mente e dos pensamentos? Veja aqui: também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Agora presta atenção: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, da palavra de Deus, também eu, olha onde que Deus vai tocar agora, presta atenção, eu me esquecerei de quem, meus irmãos? De teus filhos. Porque quando Deus toca em nossos filhos, aí nós vamos sentir a dor. Não é que, tem alguns que falam assim, se não vier por amor, vem pela dor. Nunca é pela dor, sempre é pela dor, porque o amor de Deus em nós dói. Ele diz assim lá em 1 Coríntios 13, verso 7, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Deus não é amor? A maior demonstração de amor de Deus por nós foi lá no Calvário. Lembra Romanos 5, versículo 8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu quero que você pense: se amar não é sofrer, é ou não é? Irmãos, o que custou para o Pai entregar seu Filho por nós? E o que o Filho sofreu por mim e por você lá no Calvário? Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Ele foi separado do Pai por causa do nosso pecado. Mas Ele levou sobre si as nossas iniquidades. A palavra fala em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Como que o casamento não vai funcionar com homens e mulheres sarados? Ofendeu, vai ter perdão. Hoje em dia, a mulher briga com o marido briga com a mulher, vão dormir de cara amarrada. Que cristianismo é esse? Aquele que foi perdoado pelo Senhor é um perdoador. E se não perdoar, Mateus 18, versículo 35, Deus envia os verdugos para te atormentar. Os verdugos, sabe o que é verdugos? Carrascos, que quem não pagava dívida antigamente era amarrado num tronco, e os verdugos, aqueles braços que era, e chicoteava aquelas pessoas. Agora os verdugos hoje são espirituais, são internos. Ai, o que você tem? Não sei, uma dor nas minhas costas. Verdugo. O que você tem? Ai, uma suportável dor de cabeça. Vê se você não está amarrado com ninguém. Às vezes não é só marido e esposa, não. Às vezes você ofendeu alguém. Às vezes você quis levar direito e machucou uma pessoa. Tem que ir lá, olha, eu errei, você me perdoa? Aquilo some, aquilo acaba, aquilo não vai te adoecer. Quem foi perdoado pelo Senhor e não perdoa, vai ficar doente. Salmo 32, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu humor, o meu riso se tornou em sequidão de estio. Sequidão é um ambiente muito seco, sequidão de estio, de estiagem, que não chove. Irmãos, eu conheço muita gente que estão sofrendo porque é besta, porque não perdoa. São gente de cara amarrada, são gente que tem assim um semblante caído. Porque me ofenderam, eu não vou perdoar não, quero que morra. Está morrendo você tomou o veneno esperando que ela morra. Entende, irmãos?
E a mão de Deus pesa, ela começa a andar encurvada, começa a sofrer, e querendo direitos ainda. Misericórdia, perdoa. Não fica andando com pessoas aí com você não. Perdoa, você está livre, irmão. Vai embora para lá, sai para lá, sai de reto, você está perdoado. Vixe, você não tem. Entende, irmãos? Você vai esquecer a mágoa? Não, mas a mágoa não vai doer mais, porque você perdoou. Senhor, você está perdoado. Aquele irmão, não é você falar, Senhor, me perdoa, porque não, vai ter com a pessoa, aí é muito fácil, porque o nosso problema com Deus está resolvido. A palavra fala assim lá em Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Senhor, perdoa os meus pecados. Filho, você já está perdoado. Você morreu. Então eu não vou cobrar nada de um morto, mas você tem uma alma. Se você ofender seu irmão, peça perdão para ele. E Jesus vai até mais longe, ele diz assim, se você souber que teu irmão tem algo contra você, vá até ele. Meu irmão, eu estou vendo que você está meio triste comigo, está acontecendo alguma coisa, eu te fiz alguma coisa, então me perdoa em nome de Jesus. Acabou a guerra. Onde tem perdão, tem paz, a paz reina. Se depender de vós, tem de paz uns para com os outros. Agora se imagina uma falta de paz no lar, que guerra que é, e os baixinhos olhando aqueles adultos ali, né? Puxa vida, casamento é terrível, eu não quero casar não, para ser igual o meu pai. Se eu caso com um homem igual ao meu pai, que maltrata tanto a minha mãe, nossa, se eu caso com uma mulher que é igual a minha mãe, que fica xingando meu pai, falando para todo mundo do meu pai, eu não vou casar. Aí cresce essas moças, rapazes, amargurados, tristes, como uma vez estava dando uma palestra aqui, num colégio, e falando assim, e falando de Deus, aí o menino falou, mas inferno tal, mas eu sei onde é que é o inferno. Eu falei, você sabe? Você lê Bíblia? Não. Como é que você sabe onde é que é o inferno? É lá em casa. Por quê? Porque meu pai falou, ainda bem que eu vou trabalhar para sair deste inferno. Misericórdia, olha o ambiente que o menino está sendo gerado. Percebe, irmãos? Os pais hoje não são mais carinhosos com os filhos. Eu acho tão lindo quando um pai e a mãe abraçam o filho, beija o filho, dá carinho no filho, porque se o pai não souber educar sua filha, abraçar sua filha, beijar sua filha, o primeiro rapaz que cheira o cangote dela, leva ela para a cama. Há uma carência. Percebe, irmãos? Então nós temos responsabilidades dentro dos nossos lares. Vou dizer de novo aqui, e o maior presente que o pai pode dar para seus filhos é amando a mãe deles. Imagina um pai que é amoroso, vê aquele relacionamento saudável. Puxa vida, que segurança. E eu quero ter um marido igual ao meu pai, para minha mãe. Que lindo. E ela vai buscar isso diante do Senhor, e Deus vai providenciar isso para ela. E vice-versa, irmãos. Então, queridos, hoje em dia, que falta de fato mesmo é um coração trocado, um coração que é amolecido, um coração que foi crucificado com Cristo, que Cristo vive nesse coração, porque esta geração que estamos vivendo hoje, há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu algo que é muito interessante. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos aqui. Abram, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Aqui, irmãos, ele está escrevendo para Timóteo, mas isso aqui pega muita gente. Claro que o Espírito quis que nós soubéssemos, que diz assim a palavra, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Então ele começa dizendo, sabe porém isto, nos últimos dias, os nossos dias, sobrevirão tempos difíceis. Então não fique pensando aí que você vai ter vida boa neste mundo não, irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, pois os homens serão egoístas,
aqui no original é amantes de si mesmos, amantes de si, egoístas, avarentos. Hoje em dia as pessoas trabalham o dia inteiro e fazem hora extra e fazem mais hora extra porque tem que ter dinheiro. E os filhos estão sendo esquecidos, o marido e a esposa estão sendo esquecidas. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Queridos, a gente não vê outra coisa a não ser falar mal de governo, de vereadores e de prefeitos sério, meu Deus, a Bíblia não nos exorta dessa maneira. Ela nos diz para nós orarmos para as autoridades, não para blasfemarem. Blasfemadores, essa palavra vai muito mais fundo aqui ainda. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Mas eu sou um crente. Crente não vai para o céu não, querido. Evangélico não vai para o céu não. Não adianta você ter uma forma de piedade, mas se você não tem a piedade dentro de você. Quem que é o piedoso? Cristo. Já a gente vai ver o texto aqui. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Qual que é que tem a forma de piedade? Ah, mas eu sou cristão. E a gente vê isso, todos os evangélicos vão dizer a mesma coisa, mas quando você começa a desenvolver uma conversa ali, eles não têm certeza da salvação. Não têm certeza da salvação. Conversei essa semana com uma professora, ela disse assim para mim: não, eu fui católica há muitos anos, agora graças a Deus estou na igreja evangélica faz muito tempo, etc. Aí deixei falar, eu falei assim: mas você tem certeza da tua salvação? Eu não tenho. Mas eu já fui batizada. Eu já aceitei Jesus. Você tem certeza da tua salvação? Não tenho. Aceitar Jesus não é bíblico. Tem forma de piedade. Tem forma de piedade. Agora, abra aqui em 1 Timóteo 3, verso 16. 3,16. Vamos entender o que é essa piedade aí. Irmãos, presta atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Mistério da piedade que vai ser revelado agora. O que é piedade? Aquele. Irmão, olha aqui. Aquele que foi manifestado na carne. Piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Jesus. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele veio da glória, nesse versículo aqui, ele veio da glória e está voltando para a glória. Piedade é aquele que foi manifestado na glória. Quem tem Cristo só pode dizer que é piedoso. Quem tem Cristo é um homem, uma mulher piedoso, piedosa, porque o mistério da piedade é aquele que foi manifestado na carne. Agora, se eu não tenho Cristo, significa que eu nunca fui crucificado com Ele, que eu não tenho essa experiência. Então eu tenho uma forma de piedade, porque eu pego a Bíblia todos os domingos, eu estou lá na igreja, ainda saúdo os irmãos, graça e paz, mas ela sabe que não tem. Às vezes vai para a comunidade com medo do inferno, entende, irmãos? Que lindo é isso. Nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, queridos, hoje em dia, a família moderna, ela está em crise. Eu falo isso porque estou vendo todos os dias isto. Pessoas ligando, e o assunto não é outro, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, porque eu não sei o que eu faço, eu estou perdido. Opa, se está perdido, aí é um caminho bom para Cristo agir e operar, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entende, irmãos? Hoje em dia vocês sabem que o divórcio ele está desenfreado. As pessoas já casam assim: eu vou casar, mas se não der certo, me divorciei. E eu não queria nem casar, queria morar junto, mas meu pai e minha mãe dizem que eu tenho que casar, porque eu sou evangélica, sou evangélico.
Querido, que isso é uma hipocrisia terrível. Entende, irmãos? A insatisfação entre os cônjuges atingiu, não vou falar nem que vai atingir, atingiu níveis recordes. Insatisfação um para com o outro. Temos que ler Cântico de Salomão. Oh, irmãos, como é marido e mulher, como é Cristo e a igreja, Efésios capítulo 5, que textos maravilhosos nós temos ali, irmãos. Os pais, eles perderam o rumo, estão vendo seus filhos se perderem o rumo deles também. E se a vida conjugal não está legal, a vida espiritual está uma porcaria. Tem que haver, não pode, irmãos, nesse campo de relação dos cônjuges, se não estiver alinhada, a vida espiritual também não está. Agora, quando está uma vida relacional bem alinhada, a vida espiritual está prosperando, espiritualmente. A maioria das famílias, elas estão aí à deriva de um mar revolto, de imoralidade, de egoísmo e uma coisa chamada descontentamento. Se vocês lerem Tiago capítulo 3, vocês vão ficar estarrecidos. Coloca aquilo, lança aquilo para a tua família, principalmente Tiago 3, verso 16. Que coisa terrível ali, irmãos. Então, temos que fazer uma pergunta para o nosso coração: como está o nosso lar? Como está a vida lá na minha casa? Será que do portão para dentro tenho tido um coração sincero? Diante do Senhor e da minha esposa? Diante do Senhor e do meu marido? Será que nós temos tido esse coração sincero? Entenda que eu não estou falando aqui no lar assim, ali a tua casa ali, né? É que na minha casa lá tem bom telhado. Estou falando de colocar um telhado novo, instalar placas solares, uma banheira de hidromassagem, pintar as paredes. Não é isso que eu estou falando. Estou falando como é que está o teu lar, a tua vida com o seu esposo, com a sua esposa, né? Porque é Ele que vai fortalecer o nosso casamento, irmãos. Porque quando nós nascemos de novo, nós não somos apenas família de Deus. Vamos ler aquele texto de Isaías 61, versículo 9. Isaías 61, verso 9. Texto maravilhoso aqui. Que vai falar, olha o privilégio nosso aqui, irmãos. Presta atenção. Que texto maravilhoso, irmãos. Que diz assim, Isaías 61, verso 9. A tua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Que coisa linda, irmãos. Não é apenas uma família qualquer, família bendita do Senhor. Deus tem uma família na terra, que é o seu povo, a sua igreja, e nos lares. Cada lar tem um pedacinho do céu. Cada lar é um pedacinho do paraíso. O paraíso foi restaurado por Deus em nosso lar. Como é que nós sabemos disso? Vocês se lembram de Adão e Eva? Eles andavam nus no jardim e não se envergonhavam. Lembra? No nosso lar, marido e mulher, no seu recôndito, eles ficam nus e não se envergonham. Não é um paraíso? Ali no quarto é um lugar de intimidade. Coisa mais maravilhosa, irmãos. Precioso demais. Vamos aqui para outro texto. Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos... vamos ler aqui apenas o do 18 e o 19. Diz assim, Efésios 2, 18 e 19. Porque por Ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, olha o 19, que lindo, que versículo maravilhoso. Assim,
já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós não somos mais estrangeiros nos céus, somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E essa família de Deus é a família bendita do Senhor. Irmãos, agora, nós às vezes gastamos muito tempo tentando edificar o nosso casamento, na energia da carne. Nunca faça isso, irmão. Você vai piorar as coisas. Deixa para aquele que sabe edificar o casamento. Quem que edifica o casamento? O nosso noivo. Ele é o nosso cabeça, ele é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. E como que ele vai edificar o casamento? Ele edifica a igreja, claro, mas o casamento. Deixa eu encerrar aqui, lendo com os irmãos mais um texto, no Salmo 127, versículo 1. Embora, irmãos, esse é um assunto que não se esgota, e se Deus permitir, domingo que vem nós vamos voltar aqui sobre esse tema. Hoje fizemos assim comentamos um pouquinho, mas que nós vamos tratar no aspecto prático domingo que vem, se Deus permitir. Salmos 127, vamos ler apenas alguns versículos aqui. Olha o versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, aqui casas pode entender como casamento. Se o Senhor não edificar o casamento, a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você tem que edificar, mas na força e na dependência do Senhor, porque se Ele não edificar a casa, o casamento, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Ele é o edificador, Ele é aquele que não vai usar nenhum método sobre nós. Irmãos, muitas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor sem causa. Nós queremos arrumar desculpa para alguém e colocamos no Senhor, como dissemos domingo passado. Nós temos que arrumar um culpado para isso. Então, dependa dele, para que ele então venha edificar o teu casamento. Você que vai casar também, dependa dele para que ele edifique o teu casamento. Você que é casado, dependa dele, porque se ele não edificar, todo o seu esforço e trabalho será em vão. Hoje à noite nós vamos estudar um tema sobre a oração, o segredo da oração atendida. Vamos ver como é que Deus responde com sim às nossas orações. Não é que tem condicionais, não gosto dessa palavra condicional, mas tem algo na palavra muito interessante, que você vai orar e Deus vai responder com sim às tuas orações. Nós vamos deixar para a noite, que é um assunto também específico sobre a oração. Hoje teremos a mesa do Senhor também. E que Deus então, irmãos, continue falando aos nossos corações, sabendo que marido e mulher, eles são dois, mas em Cristo eles são um. 1 mais 1 é igual a 1. Domingo que vem nós vamos começar a tratar dos aspectos práticos em nossos lares. Nós vamos abrir aquela mala que nós trouxemos para ver como que isso tem estragado o nosso casamento. Vamos ver como é feita a restauração do Senhor no casamento. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado mais uma vez por abrir a Tua palavra para nós. E claro, Pai, que esse assunto não se esgota. O assunto, Pai, de relacionamento conjugal percorre todas as Escrituras. Nós precisamos, ó Pai, do Teu auxílio, da Tua sabedoria, para que então venhamos a compreender o que Tu desejas fazer em nossos lares, na nossa vida conjugal, na educação dos nossos filhos, como fazer isso, Pai, na nossa administração do lar, ó Pai. Então nos dê sabedoria, nos dê habilidade, capacidade para isso, porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Muito obrigado por esse tempo, que essas verdades, ó Pai, possam instruir os irmãos, que os irmãos possam, motivados pelo Teu Espírito, fazer estudos mais aprofundados sobre esse tema que é inesgotável, vibrante, que é uma ideia Sua. Entregamos nas Tuas mãos essa reflexão para que Tu a fazes prosperar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.